Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto do blog Cidadão Cidade, o blog de entrevistas de Campinas. Estou aqui ao lado do cantor e compositor Mr. Kill, que vai nos falar a respeito da sua carreira, a respeito da importância do trabalho que ele desempenha, bem como do que pode refletir o trabalho, né, a respeito de pensar sobre a nossa situação atual, enfim. Então, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Pedro. Bom, eu gostaria que primeiramente pedir a você que se apresentasse, que falasse um pouco sobre a sua história. Eu sou o Mr. Q, né? Eu sou um artista aqui de Campinas, tá? Bom, eu tenho um trabalho com o rap e o hip hop desde 2013. Foi quando entrou na minha vida todo esse aspecto da cultura hip hop, né? Que chegou até mim e eu tive a oportunidade de estar conhecendo e estar trabalhando com isso. Atualmente eu não moro em Campinas, mas essa cidade é a minha essência, né? Tudo que eu construí foi a partir daqui. Então eu acho que a gente tem que verificar várias coisas que saem nessa cidade como artistas, né? Há diversos artistas, há diversos tipos de movimentos independentes que eu acho que a gente tem que tá virando um pouco os olhos para eles, para com eles, né? E não deixar de observar, tá? Porque isso pode ser influenciador e pode ser de grande importância para o aspecto cultural da cidade em geral, até porque a nossa cidade é muito rica, né? Culturalmente falando. A única diferença é que, na verdade, a indústria cultural não costuma impulsionar muitos artistas ótimos, com uma qualidade de trabalho excelente aqui, mas que, na verdade, se não encontra-se rentável para a indústria, então, infelizmente, a indústria não trabalha com isso. Mas estamos aí, na resistência. Isso aí. E como que a música entrou na sua vida? Você sempre teve a sensação de que seria músico? Então, a música sempre esteve presente comigo desde que eu era pequenininho, né? Minha mãe ligava o rádio em casa, tocava algumas rádios com diversos tipos de músicas, eu gostava muito também, os CDs também, né? Belos CDs dos camelôs também, que eu inclusive adorava, mas sempre gostei muito de música, sempre tive a vontade de estar trabalhando com música, porém nunca tive a oportunidade de estar trabalhando com isso, de me encontrar fazendo aquilo, produzindo aquilo. Então, eis que o rap apareceu na minha vida. Já estava assim, bem anteriormente a isso, porém de maneira que me tocasse profundamente em 2012, final de 2012, que aí a partir disso, em 2013, eu entrei em um grupo de rap, né? Construí um grupo de rap com mais 2 integrantes, e depois esse grupo desintegrou-se, né? Chamava-se Lendários do Rap. E tinha algumas músicas para lançar para o grupo no momento, mas aí, como o grupo desintegrou-se, muito anteriormente a gente lançou essas músicas, então a gente lançou cada qual. Uma das músicas são as minhas que eu lancei em todas as plataformas digitais, que chama-se A Cada Dia. E a outra chama-se Expressão Nacional, que era do outro artista que compôs também junto, que estava no grupo. Então aí a partir disso, depois que o grupo desintegrou-se, cada um seguiu solo, e eu continuei com o meu trabalho solo também. Inclusive lancei meu último single chamado Livre, com um videoclipe que está lá no YouTube e em todas as plataformas. Como é o processo de composição das suas músicas? Olha, eu não tenho um processo fixo de composição, eu costumo compor de diversas maneiras, né? Depende muito do ambiente, do que eu estou pensando no momento, do que está acontecendo, do que eu estou querendo expressar, de que maneira. Por exemplo, aqui em Campinas eu já compus escrevendo dentro do ônibus, né, no celular. Inclusive eu acho que é muito interessante alguns meios digitais para a gente poder estar fazendo as coisas de maneira imediata, né, tá expressando aquilo de maneira imediata. Na mesa diversas vezes escrevendo, né, no trem, no metrô, se eu estiver parado em algum lugar e me vier algum pensamento na cabeça, alguma ideia, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever ela, transcrever na verdade para algum meio físico, digamos assim, né? Para que a gente possa depois estar pensando em trabalhar isso mais. E aí que geralmente, quando eu começo a trabalhar em uma música, também não tenho um determinado ponto fixo, que eu costumo
muitas vezes trabalhar primeiro com o instrumental para depois construir a composição da letra em cima desse trabalho, dessa parte instrumental. Muitas vezes eu escrevo a letra inteira, sem qualquer refrão, para depois estar pegando o instrumental ou para estar fazendo o refrão. Tem vezes que eu crio primeiramente um determinado refrão, então assim, não tem uma determinada maneira fixa, assim, sempre depende muito da emoção, da inspiração do momento, de como a gente está se sentindo, do que a gente quer expressar e de que maneira. Aí depois disso a gente pensa nos processos, o que fazer. Inclusive também tem a ver com o contexto que você tá, que a gente está vivenciando, né? Totalmente. Com relação ao contexto de 2013 das manifestações, né? Que você fala na sua música, né? Com certeza. Eu acho que diversos aspectos do momento assim me inspiram. Como tem uma das músicas também que eu lancei chamada Panorama, que muitas coisas na qual eu expressei ali são questões de quando eu estava aqui em Campinas. Tiveram ocupações de escolas, alunos ocuparam as escolas contra o governador de São Paulo, contra algumas ações dele, e muito daquilo me inspirou também. Então, se você ouvir a música Panorama, você consegue encontrar diversas pistas naquele momento, diversas coisas que você consegue verificar que foi aquele momento que me inspirou. Assim como essa das manifestações de junho de 2013, que na verdade foi a que me inspirou a escrever Movimento, que eu só lancei em 2014, mas você verifica nitidamente que aquilo é uma transcrição das manifestações populares de junho de 2013. Inclusive tem uma camiseta sua de um... Sim, tem. Na verdade, aquela camiseta que eu utilizei para a gravação do videoclipe de Livre, né? Que na verdade ela é escrito na frente Freedom e atrás Sem Temer. Isso, na verdade, eu gosto muito de trabalhar com ambiguidade. Eu acho que a gente pode abrir diversas maneiras de pensar a partir daquilo, diversas interpretações. As pessoas podem interpretar a sua maneira. Ela pode simplesmente pensar que aquilo é sem temer, você deve lutar contra determinada situação que você está se colocando ali sem temer, ou você pode simplesmente falar que você quer um governo sem temer. Essa maneira. Então, mas na verdade, inclusive, foi essa a ideia que eu quis trazer no clipe, inclusive queimando uma camiseta na qual está escrito democracia, né? Na qual a gente pode verificar que democracia propriamente dita, propriamente especificada como as pessoas dizem que é, não existe, simplesmente. Os processos democráticos não são tão democráticos assim, se é que já foram um dia. O que significa para você ter a possibilidade de fazer música e trazer arte na vida das pessoas? Olha, a música para mim, na verdade, ela significa muito além do que você está produzindo algo material. Eu acho que quando a gente se coloca como pessoa pública, a gente acaba influenciando as pessoas de determinada maneira, né? Com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente faz. E os pensamentos que eu construí nessa trajetória, na verdade, é o que eu quero expressar com a minha música. Os pensamentos que eu construí nessa trajetória, os pensamentos que eu tenho construído também, porque a vida é uma constante construção, né? A gente nunca vai saber de tudo, né? Eu acho que expressar aquilo para que as pessoas passem a olhar aquilo de uma maneira diferente, construir novos pensamentos, começar a pensar mais a respeito de determinados assuntos que não pensaram antes. Por exemplo, comigo mesmo, utilizando um auto-exemplo, antes do rap tinha diversos pensamentos que para mim eu nem tocava no assunto, não me interessava, e que depois eu passei a me interessar, questões políticas, sociais, que a partir do rap eu consegui compreender um pouco melhor, ou pelo menos ter a possibilidade de que isso chegasse até mim, para que depois eu pudesse ter o interesse de estar me questionando sobre aquilo, de estar buscando mais e entendendo o contexto daquilo, o que aquilo significa, o que aquilo pode estar significando para determinados aspectos e esferas da sociedade. Quais são os compromissos que o rap possui em relação ao povo? É uma forma de despertar as pessoas a exercerem a crítica sobre questões relevantes como a política, a educação? Com certeza, eu acho que tem esse intuito também além do entretenimento, né? É importante que, na verdade, como a gente está trabalhando com, digamos assim, um produto fonográfico, né?
isso é óbvio que vai tender ao entretenimento. Porém, com a essência do rap, que seriam as questões das lutas sociais, de você entender o contexto social, eu acho que é uma responsabilidade muito grande porque que a gente esteja passando para as pessoas, né? Essas questões. O rap, na verdade, assim como me ajudou a construir diversos pensamentos, também deve se construir a outras pessoas também. Até algum tempo atrás, havia um determinado tipo de perfil que os rappers seguiam para serem aceitos entre seus pares. Atualmente, cada vez mais a diversidade tem invadido o cenário do rap, tendo representantes de setores que pareciam distantes desse estilo musical, como a população LGBTQI e as mulheres. Você acredita que está na essência do rap a possibilidade de abrigar as mais diversas tribos, ou se faz necessário ainda quebrar tabus dentro do próprio movimento para que, enfim, haja mais diversidade, representatividade e empoderamento? Eu acho que um pouco de ambos. Eu acho que a essência do rap, por trazer essas questões sociais, quanto da justiça social, eu acho que isso é um pouco que a essência, na verdade, pode estar influenciando muito, a gente pensar um pouco na essência, né, o que isso representa, o que isso pode estar representando hoje, que seria o respeito e dar voz às pessoas que nunca tiveram voz no movimento. E aí, por outro lado, a gente pode estar verificando também que é necessário quebrar vários tabus, né, que também ainda persistem, né, como diversos tabus que antes as pessoas não sentiam muita vontade com uma mina rimando ali, né, uma mulher rimando ali, talvez nas batalhas, ou colocando um trabalho com rap. Ou até mesmo das pessoas do público LGBT, né? Que assim, a gente pode dizer que a gente poderia até falar que essas pessoas estão surgindo agora, mas na verdade eu não acho que estão surgindo agora, eu acho que sempre existiram ali, porém nunca tiveram voz para poder estar expressando aquilo à sua maneira. Então eu acho que tanto na essência, eu acho que a partir da essência a gente pode estar utilizando isso para estar quebrando os tabus. Eu acho que é uma construção a partir disso. Esses tabus que muitas vezes ainda persistem, mas são necessários a se quebrar. Inclusive quando se pensa na questão da arte de Campinas, né? Porque as pessoas aqui da cidade de Campinas, que é uma cidade que apresenta desigualdades, né, muito fortes, assim, você tem um shopping e você tem uma favela logo do lado, né? Então você tem uma segregação, inclusive cultural, na cidade, né? As pessoas de não valorizarem a arte daqui mesmo, né? Exatamente, com certeza. E assim, a cidade de Campinas é uma cidade muito rica culturalmente. Assim, conheci diversos movimentos, tanto dos movimentos de hip hop, quanto dos outros movimentos culturais, como movimentos de teatro, movimentos de dança, outros movimentos musicais além do movimento de rap, que você vê que tem uma diversidade muito grande. Tem diversos trabalhos ótimos, com qualidade excelente, mas que a indústria, com sua seletividade, acaba escolhendo alguns e deixando outros à margem, né, do seu aspecto um pouco mais rentável, digamos assim. Mas, realmente, as segregações sociais de Campinas, a gente pode verificar isso influencia muito. A gente pode ver também que as pessoas, a indústria, a maneira que influencia através da TV, através do rádio, o que é entregue para as pessoas, né? As pessoas muitas vezes escutam o que é entregue para elas, não que elas escutaram um determinado ponto e vai buscar por aquilo. Muitas vezes é o que é simplesmente trazido para ela. E aí ela acaba escutando aquilo, apenas o que a indústria oferece, e acaba não conseguindo enxergar. Muitas vezes não é culpa dela, né? Culpa de um sistema que só faz ela enxergar o que a indústria oferece, e deixar um pouco de lado toda a diversidade e todos os trabalhos excelentes que temos aqui por perto. E você já enfrentou algum tipo de preconceito por ser cantor de rap? Diversos. A partir do momento que muita gente pergunta, você canta? Sim, tem um trabalho com rap, com hip hop. E fala, tá, mas você canta? Você fala, a maneira que as pessoas elas tendem a distinguir o que deveria ser arte e o que não é, né? Às vezes elas pensam que o que é arte, na verdade, é apenas... tem dois pontos nisso, né? Muitas pessoas acharem que o trabalho artístico é só da indústria, e às vezes tem alguma galera
não sei se eu posso dizer um pouco mais elitista, mas que acham que às vezes a arte é apenas um trabalho feito com toda uma determinada, como eu posso dizer, um trabalho mais refinado, digamos, uma orquestra, uma ópera, mas que na verdade é subjetivo, é totalmente subjetivo. E assim, você escutar isso tendo um trabalho dessa maneira, tentando consolidar-se ali, eu acho que é um pouco triste, né? Porque as pessoas não conseguirem compreender o que aquilo representa, né, de maneira artística, o que aquilo pode estar representando posteriormente, no seu contexto social, no seu meio, enfim. É um pouco triste, mas eu já, na verdade, ao mesmo tempo que eu escuto essas coisas, por outro lado eu vejo diversas pessoas também que apoiam, que gostam do trabalho, que acham interessante o que você tem feito. Então, assim, a minha inspiração maior, na verdade, são essas pessoas, porque o restante ali que simplesmente por estar cantando rap e tem um determinado preconceito, eu procuro não utilizar isso a meu favor. Você me fez lembrar agora de uma frase da Carol Conká: você me subestima e eu continuo nem aí. Exatamente. Exatamente. Essa é a ideia, basicamente. Eu acho que as pessoas tendem a subestimar muito, principalmente o que vem de baixo, né? Eu acho que elas acham que realmente é muito difícil quando você vem de baixo, mas as pessoas não subestimam muito o que você está tentando propor com aquilo, né? Eu acho que essas coisas, com o tempo, elas vão sendo vistas de outra maneira, conforme isso é impulsionado cada vez mais. Pensando nisso, o que você diria para as pessoas que estão começando assim, né? Aquelas palavras que você mesmo gostaria de ter ouvido quando você começou, e sabe, assim, que de repente até lhe faltaram, e se você pudesse falar, transmitir adiante, o que você diria para as pessoas que estão começando, que querem compor, que querem cantar, que querem seguir carreira? Algo que eu posso dizer, na verdade, pode parecer um pouco simplório, mas a palavra principal, na verdade, é não desistam. Continuem persistindo e acreditando no que vocês fazem e melhorando isso da maneira que você acha, por conta de que as coisas são diferentes, o seu trabalho é diferente, o seu modo de fazer é diferente, a sua produção, você é diferente, todos somos diferentes, então cada um tem a sua maneira de estar trabalhando determinadas coisas. Então, assim, não desistir e tentar ver meios após isso de colocar isso na prática, por conta de que às vezes a gente prende muito só o pensamento, muitas coisas maravilhosas que poderiam ser expressas na prática, mas que às vezes a gente não tem um suporte um pouco para estar realizando esse trabalho. Então, assim, tentar pensar, mapear bem o que você quer, a maneira que você quer trazer isso para a realidade, seja no teatro, seja na dança, seja na música, assim, você pensar esse projeto e pensar na prática como ele vai ser feito na prática, para depois mostrar isso para as pessoas. E essa parte mais gratificante, quando você tem um feedback positivo a respeito do que você fez, com tanto carinho, com tanta dedicação por aquele trabalho. Ainda mais sendo um trabalho quando se é independente, né? Que você não tem todo um aparato da indústria, um aparato de uma grande gravadora, muitas vezes, para estar te dando um suporte ali em diversas coisas. Você acaba sendo multitarefado, isso acaba tentando desanimar também. Mas que utilizemos esse desânimo para construir um ânimo ainda maior. Eu acho que, na verdade, eu me construo muito com isso, né? Às vezes a vida acaba sendo um gráfico, que a gente sente um pouco em declínio, mas que a gente dá um alto tapa na cara e percebe que, se eu não continuar isso, eu acho que, como eu posso tentar mudar o mundo de outra maneira, fazendo a minha parte? Então a gente começa a subir esse gráfico novamente. Maravilha. Então, assim, o seu clipe, bem como outros links, sempre para as pessoas terem acesso, vão estar na descrição do vídeo. E você gostaria de falar para as pessoas como elas podem também entrar em contato? Com certeza. Os meus trabalhos eles se encontram no YouTube, tá? No meu canal oficial do YouTube, Mr. Q.
Tá lá o videoclipe de Livre, que foi o meu último single, e também tem as diversas outras músicas que eu já lancei, e é onde vai estar também a primeira mixtape que eu pretendo estar lançando no começo de 2018, tá? Também está disponível nas plataformas digitais, que são tidas como o Spotify, o iTunes, o Deezer, sem falar que tem minha página do Facebook também, que é Mr. Kill. Então é só dar uma procurada lá que estaremos lá à disposição. Beleza. E vamos facilitar um pouco o pessoal, colocando na descrição também para Obrigado. Eu que agradeço a sua participação, e o blog só existe graças à participação das pessoas que, com toda a boa vontade, colaboram e fazem a gente poder ver, conhecer, pensar sobre a arte de Campinas, sobre a política, todo o nosso contexto, e que sim, é possível pensar num futuro sem temer. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui expressando os meus pensamentos, o trabalho e também ao blog em geral por estar trazendo esses debates à tona, que tornam-se mais que necessários nesse contexto atual que a gente vive nesse país. Maravilha. Muito obrigado. Sim, eu que agradeço. É isso aí, gente. Até a próxima. Bom, continuamos ao vivo aqui através da minha câmera do Facebook. Se vocês têm perguntas,